Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu João, capítulo de número 12, verso de número 1 a seguir. Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel, ou um vaso de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro de unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Amém. Pode se sentar e vamos, a partir de agora, ouvir o que Deus tem a falar conosco na noite deste dia. Meus amados irmãos, nós estamos diante de uma cena extremamente emblemática. O próprio Jesus, ao fazer menção desta cena, quando presenciando-a pessoalmente, na narrativa de Mateus 26, não obstante alguns dizerem que são cenários distintos, ele disse que aquele testemunho do derramamento de óleo precioso sobre os seus pés ecoaria por toda a eternidade. Jesus, sobre esta narrativa, menciona que o ato desta mulher seria testemunho por toda a eternidade. Este momento é um momento que envolve muitas reflexões. E é sobre essas reflexões que quero compartilhar uma palavra com a igreja do Senhor nesta noite. Diz-nos a história que, posterior ao relato do milagre de João, capítulo de número 11, o milagre da ressurreição de Lázaro, momento posterior, próximo a uma das datas comemorativas anuais de Jerusalém, Jesus desloca-se mais uma vez à proximidade de Betânia, agora para receber, agora para ser venerado em um momento de gratidão, receber a gratidão daquela família. E durante a narrativa do cenário, em que todos estavam agradecidos porque Lázaro, o que morrera e passou 4 dias morto, havia ressuscitado, uma situação inesperada toma o ambiente. É bem verdade que várias situações inesperadas estavam a acontecer naquele lugar. Dentre elas, o fato de uma mulher estar inserida na narrativa. Eu sei que isso pode soar estranho para vocês, mulheres que hoje tomam a dianteira dos trabalhos da igreja, vocês que hoje são coluna de oração, inclusive para nós ministros, mas naquela época, algumas situações precisam aqui ser esclarecidas sobre o tratamento dado à mulher. Na sociedade dos judeus,
a mulher não tinha direito nem a entrar no átrio do templo para cultuar. Eu sei que você sabe que existia culto no átrio, no lugar santo e no santo dos santos, tanto no tabernáculo quanto no templo de Salomão. As mulheres eram proibidas de cultuar a Deus até na varanda do templo. As mulheres não podiam participar de reuniões onde os homens estivessem a dialogar. Naquele cenário onde as mulheres só poderiam servir, como Marta estava servindo no ambiente, Maria resolve entrar e participar da narrativa de uma forma pouco usual, de uma forma que as mulheres não arriscariam fazer. E ela então, de acordo com os relatos de João no capítulo 12, ela toma para si uma vasilha com óleo muito caro, para precisar o valor em pecúnia, o valor em moeda daquele vaso. O relato da Bíblia diz que ele valia o equivalente a 300 dias de trabalho. Era como se um trabalhador trabalhasse quase um ano inteiro para poder comprar um vaso daquele valor. Era um vaso de óleo muito precioso, cuja base de elaboração era o azeite da oliveira, mas misturado a especiarias aromáticas. Um óleo muito caro, inclusive, de acordo com relatos de alguns historiadores, importado. Maria pega esse óleo e quebra aos pés de Jesus. E enquanto ela quebra, já rompendo vários paradigmas, ela não devia estar ali, ela não devia participar da conversa, ela não devia estar no ambiente interagindo. Ao quebrar todos esses protocolos, ela agora quebra o vaso precioso aos pés de Jesus. E enquanto ela quebra e o cheiro invade o ambiente, espectadores atônitos tentam entender o que aconteceu. E nos conta o texto que um deles, Judas Iscariotes, ele resolve interpelar Maria ou impedi-la de prosseguir no seu feito. E qual é o argumento de Judas? O argumento de Judas envolve o preço. Repita comigo, preço. Fale mais forte, preço. Judas era tesoureiro. Judas era especialista em contabilizar moedas, em fazer orçamentos, em levantar valores. De imediato a sua narrativa se atrela à sua função. E ele, como tesoureiro, observa logo o preço daquele vaso. E ele diz assim: poderia ser vendido e alimentar a muitos pobres. Poderia ser vendido e alimentar a muitos pobres. Sobre a colocação de Judas, João assertivamente se manifesta. E ele diz o seguinte: Judas não fazia isso porque era sincero. Não fazia isso porque se preocupava com os pobres. Ele fazia isso não com pureza de coração, mas ele era ladrão. Ele era alguém que discursava o que a sua prática não evidenciava. E por quê, pastor? Porque eu vou repetir para que você guarde no coração. Judas levava em conta o preço. E enquanto Judas levava em conta o preço, Maria, ao contrário, cria no cenário o embate. Porque se Judas valorizava o preço, Maria, acima do preço, sabia dar valor ao momento. Aleluia. Eu vou repetir isso aqui para que você entenda e guarde no seu coração. Naquele momento foi criado um embate. Naquele momento foi criado um contraponto entre preço e valor. Porque se Judas sabia calcular preço, Maria sabia o valor daquela situação. Aleluia.
Preço e valor. Preço e valor. Duas pessoas, duas experiências. As duas andavam com Jesus. As duas pessoas conheciam Jesus. Mas uma dava preço e a outra dava valor. Para nós entendermos esse cenário aqui, nós precisamos recorrer à história de Judas e à história de Maria. Porque aquilo que você hoje demonstra para mim tem muito a ver com a sua história. Eu estou falando aqui para um psicanalista que sabe que as repercussões do meu comportamento, elas podem advir da história que eu carrego. E qual é o problema disso? É que tem gente que não sabe superar marcas da sua história e acaba respondendo a determinados estímulos baseado no trauma que possui. Judas tinha os seus traumas, mas andou com o Jesus, o meu e o seu Jesus, que é poderoso para curar almas. Maria também tinha os seus traumas e também andou com Jesus, que é poderoso para curar almas. Eu vou falar de Judas primeiro, para você entender algumas coisas da história de Judas e o porquê dos preços. Judas é de uma região chamada Queriote, uma região no sul da Judéia, próximo a Hebron, um lugar muito politizado, um lugar de influência. Tanto é que Judas era influente entre as igrejas da região. Há teólogos que chegam a dizer que a escolha de Judas foi baseada no conhecimento eclesiástico que Judas tinha. Judas conhecia a região, Judas conhecia as igrejas, mas Judas era político. Olhe para mim, quem me ouve diz glória a Deus. Há quem diga que o nome Iscariotes vem do termo sicários, que no latim quer dizer assassinos. Esse termo, para alguns historiadores, deriva não do lugar que Judas nasceu, mas do partido político do qual Judas fazia parte. Judas era considerado por muitos um terrorista. E assim como Barrabás, que foi tido como ladrão, ele era um partidarista político. Qual era a intenção de Judas, pastor? Judas se opunha ao domínio de Roma sobre a Judéia. E ele imaginava que Jesus viria instaurar um reino terreno. Judas, por mais que ouvisse Jesus dizer que o reino dos céus não é comida e nem bebida, ele queria uma posição de destaque aqui na terra. Judas achava que Jesus fosse dominar como Davi dominou, com um braço de ferro, matando os inimigos. E qual o problema disso? Ele colocou a sua visão política acima da pregação do reino. Qual é a principal evidência de alguém que dá preço às coisas? É alguém que coloca as suas percepções pessoais, as suas visões de mundo, acima do que Jesus estabeleceu para a sua vida. Eu lido muito com jovens lá na Bahia. E se tem uma coisa que eu me debato tentando orientá-los, é exatamente o fato de eles quererem colocar as visões pessoais ou as visões do mundo acima do Evangelho. Eu acho que isso não acontece aqui não, mas lá na Bahia às vezes tem muito. Tem jovem pastor Irineu que anda na igreja, se comporta como crente, é um servo fiel, aí entra na universidade, passa em uma faculdade pública ou particular, o que quer que seja. Lá dentro ele já começa a mudar o penteado, já muda o jeito de falar, já se torna militante. Aí eu pergunto a ele: qual é a sua visão de reino? A maioria das perguntas que eles me fazem é: pastor, me diga uma coisa, o Senhor é de esquerda ou o Senhor é de direita? Querem interpretar o Evangelho à luz de visão da terra e não entendem que Jesus é muito maior do que a minha posição. Ela é fácil.
Jesus é muito maior do que discurso ideológico. Jesus é muito maior do que a minha visão de mundo. O Evangelho é muito maior do que a minha interpretação sobre as coisas. Aleluia. O problema de Judas é que ele colocava a sua visão de mundo acima da visão de Cristo. E isso não acontece apenas com o jovem, acontece com o senhor, com a senhora, com o obreiro. Me perdoe, pastor, porque eu estou falando para todo mundo aqui. É o obreiro que diz assim: eu aprendi assim, desse jeito, porque pastor saudoso fulano me ensinou, porque Beltrano de tal, de lá de tanta me ensinou. E não esquece, se esquece, melhor dizendo, que acima da opinião de fulano, da opinião de Beltrano, daquele que disse, está a palavra do Evangelho que liberta. Oh, Gadaka Lugra Sairoma. Aleluia. Aleluia. E qual o problema dos partidaristas? Se ele coloca a visão ideológica dele, ele para de esperar Jesus para a eternidade e começa a esperar para esse tempo. Aí começa a construir reinos aqui, começa a ter o Evangelho como perspectiva de vida para essa terra, para esse tempo. Começa a usar o Evangelho para promoção pessoal. Eu vou falar aqui, pastor, não me tenha como desabafo, obreiros. Eu fico contrariado com o crente que vive um Evangelho eterno, um Evangelho que não é para essa vida, mas se comporta como alguém que vai permanecer aqui, que vai ficar aqui e que o galardão já está aqui. É uma geração que não entende que é necessário que eu diminua e que ele apareça. Que me decala Sória. É por isso que João diz que ele era falso. O discurso dele era um, mas a prática era outra. É uma geração, pastor Irineu, que não aguenta subir em um púlpito como esse, em uma igreja lotada como essa, que para de ouvir a presença e sentir a presença, para filmar quem está aqui, para tirar foto e se promover em rede social. Não pode fazer uma caridade, ajudar ninguém que quer aparecer. Há poder no sangue de Jesus. Eu vou repetir para que você entenda: há poder no sangue de Jesus. Aí essa mesma geração de onde eu venho me pergunta: pastor Camilo, o senhor é conhecido? Há vários lugares que já pregou. Por que o senhor não cobra para pregar? É porque o que eu recebi não tem preço. Vassoura, que manto aí. Que te faça. Se de um lado tem Judas, do outro tem Maria. Quem era Maria, pastor? A história de Maria tem muitos pontos controvertidos. Há quem confunda esse relato de Maria, irmã de Lázaro, com uma narrativa envolvendo Maria Madalena ou outra Maria. Alguns historiadores chegam a dizer que Maria e Marta tinham que se prostituir após se tornarem órfãs, sendo que Lázaro era o irmão mais novo, e ela esperava a maioridade de Lázaro para Lázaro resgatar a honra e a dignidade da família. Independente da história, o que nos faz entender é que a vida deles era marcada de perda e de trauma. Não há relatos contundentes sobre a presença de um pai, de uma mãe. Eram órfãos, ao menos é a interpretação mais consistente. Se viviam através da prostituição ou não, a Bíblia não nos traz esse relato, a não ser comentários e contextos históricos. O que se sabe é que perderam a perspectiva. O que se sabe é que se frustraram com o Senhor. Jesus disse que viria, mas não veio.
Jesus disse que faria, mas não fez. Mas essa mesma Maria estava lá em João, capítulo 12. Ao contrário de Judas, dando valor ao invés de preço. E se você interpreta o cenário comigo, você vai perceber o seguinte: o Judas que dá preço parece ser mais íntimo de Jesus que Maria. Não se engane não, porque nos últimos dias vai acontecer também do mesmo jeito. Vai ter muita gente dando preço, e quando você olha para ele, você diz: está lá em cima, está mais perto do mestre do que Maria. Vai ter muita gente dando preço que vai correr a passos largos. Vai ter muita gente dando preço, se destacando, enquanto você que dá valor ao processo vai permanecer nos bastidores. Vai ter muita gente dando preço que quem olha de longe vai dizer: é íntimo do mestre. Isso é uma coisa que já me intrigou muito. Porque quando Jesus diz assim, que o semeador saiu a semear, ou melhor, e que o dono da seara dormiu, e que chegando o inimigo da seara, jogou e lançou sementes de joio. E o texto diz assim, ó: e o joio cresceu. Repita comigo: cresceu. Fala mais forte: cresceu. Sabe o que é que me intriga nessa história toda, pastor Edenilson? É que não adianta só jogar o joio. Jesus não disse que o inimigo chegou e lançou o joio e o joio ficou lá paralisado, não. Ele disse que o joio crescia. Sabe o que é mais difícil na caminhada? É ver que o joio vai passar na frente de muito trigo. Porque o joio não vai vir para cá e vai ficar somente aqui. Quem dá preço às coisas não vai sentar aqui e ir embora depois do culto, não. Ele vai crescer aqui dentro. Tem muita gente que dá preço, que é joio e que cresce, enquanto o trigo permanece pisado, o trigo permanece no canto, o trigo permanece esquecido. Maria era trigo, enquanto o joio se destacava. Preço e valor. Fale comigo: preço e valor. Mais forte: preço e valor. Judas dava preço, mas Maria dava valor. Pastor, se ambos andaram com Jesus, se ambos tinham histórias de trauma, mas em Jesus podemos mudar a nossa história. Porque Judas escolheu continuar dando preço e Maria escolheu continuar dando valor. Eu vim aqui com uma mensagem de Deus para a sua vida. Você tem autoridade para escolher o que faz com os traumas e marcas que você carrega. Eu vou repetir isso aqui para você entender. Você tem autoridade de Deus hoje para direcionar o resultado da tua história, escolhendo se vai continuar carregando cinzas ou se vai glorificar a Deus pelos processos da sua vida. Levante as duas mãos, por favor, porque eu sinto uma presença de Deus aqui nesse ambiente. Come na caio, urabacanda, sabe da candafa. Deus te trouxe aqui, conhece a tua história. Eu vim pregar para pessoas que andaram com Ele, pessoas que caminham com Ele e que hoje têm o direito de decidir. Você escolhe o que fazer com a sua história. Vai continuar carregando cinzas ou vai entender que processos são necessários, que tratamentos são necessários, que Deus quebra quem quer, rasga quem quer, faz do jeito que quer. How it can be nasty. Eu entendo. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Eu só consigo diferenciar entre dar preço e dar valor a partir do meu comportamento diante do processo. Porque eu tenho algo de Deus a lhe dizer: tudo envolve processo. Tudo envolve processo. Falar em processo é falar em um ambiente nesse contexto que tanto Judas quanto Jesus e quanto Maria conheciam.
Eu vou falar de um ambiente aqui que explica o papel do processo na história e na escolha do preço ou do valor. A escolha de Judas e de Maria se explica em um ambiente anterior a esse. E o nome desse ambiente é Jardim das Oliveiras. Fale comigo, Jardim das Oliveiras. Mais forte, Jardim das Oliveiras. Judas conhecia o Jardim das Oliveiras. Jesus era o dono do Jardim das Oliveiras. Maria conhecia o Jardim das Oliveiras. E por que eu estou falando do Jardim ou do Monte das Oliveiras? Porque eu não posso falar de processo sem falar daquele lugar. Foi ali que Jesus ensinou quanto o processo vale na vida do crente. Porque quando ele estava em processo, era lá que ele ia se derramar na presença. Quando ele estava em guerra, era lá que ele ia se derramar na presença. Quando ele estava em batalha, era lá que ele ia se derramar na presença. Quando ele pensou em largar o propósito, foi lá que ele se derramou na presença. Judas conhecia o Monte das Oliveiras. E Maria, pastor, Maria conhecia mais do que ninguém. Max Lucado, ele chega a dizer que geograficamente do Monte das Oliveiras dava para ver com perfeição a casa de Marta e Maria. E sempre que Jesus orava, de acordo com a interpretação do autor, ele conseguia focar a casa dos seus amigos. O Monte das Oliveiras representa o máximo do processo de quem quer escolher preço ou valor. Judas teve tudo para extrair o melhor dos valores que Jesus podia lhe dar. Mas sabe o que ele fez? O que ele fez no Monte das Oliveiras? Ele escolheu trair Jesus, entregar Jesus, vender Jesus, e com um beijo mostrar aos soldados e algozes quem era o mestre. No momento de frustração, porque olha aqui para mim, eu não sei qual é o evangelho que você acredita, mas eu acredito em um evangelho que frustra a minha pretensão. Olha para mim, eu vou falar para você mais uma vez. Jesus não vai te dar como você quer, não vai dar no momento que você quer, não vai fazer o que você quer. Se estão dizendo para você algo contrário a isso, estão mentindo para você. Judas tinha uma expectativa, esperava Jesus de uma forma, Jesus não atendeu ele, Jesus não fez o que ele queria. E o que é que ele fez? Ele traiu Jesus onde ele devia apoiá-lo. O que é que você resolveu fazer da sua frustração? Pastor, com que autoridade você diz isso? Eu digo com a autoridade de quem vive. Eu era policial de polícia especializada na Bahia. Herbert sabe a minha história, o pastor sabe a minha história, Juliano sabe. Até que um dia Deus falou para mim: eu vou separar ou eu lhe mato. Faixa preta de jiu-jitsu, treinador de MMA, dava aula de arte marcial. Eu disse: eu vou viver disso. Tive uma proposta para ir para Abu Dhabi. Deus disse: vai, eu lhe mato. Me formei em direito, disse: vou advogar, vou dar aula, vou viver da minha vida. Fiz doutorado. Deus disse: rapaz, não é do jeito que você quer, não. Nós ouvimos um evangelho onde você vem destruído, e eu acredito nisso. Deus pega o ex-usuário de droga, o ex-homicida, ele traz para aqui para dentro e restaura. Eu creio nisso. Mas eu também creio em um Deus que usa você, que tem tudo para dar certo lá fora, que tem tudo para viver uma vida lá fora, te coloca aqui dentro, te prova, te quebra. Judas não soube lidar com isso. E
quando ele devia glorificar pelo não, ele traiu. E Maria, pastor, Maria aos pés do Monte das Oliveiras, ela chorou 4 dias o irmão falecido. Jesus voltou, e ela, ao invés de murmurar, ela disse: Senhor, se ele não ressuscitar hoje, eu sei que tudo está no teu controle. Oh, levante as tuas mãos, eu sinto Deus falando aqui. Levante as mãos mais alto, na candu que desce. Eu estou pregando para você que tem tudo para jogar para o alto, tem tudo para ir embora, tem tudo para murmurar, tem tudo para dizer que não se submete mais. Nós está dizendo para ele: Senhor, eu acredito que os teus planos são melhores do que os meus planos. Ei, eu me calmo assim. Oh, glória! Oh, eu sinto Deus aqui nesse ambiente. Levante as mãos e vem comigo. Came na sub na canto, é calabaia. Tebe na come na cime na canto, é fá. Eu vim aqui com um recado de Deus para a tua alma. Não vai parar, não vai retroceder. Crente que entende processo, recebe óleo precioso do alto. Levante a mão, vai. Judas não entendeu a procedência daquele óleo. Crente que entende processo, ao pé do monte recebe óleo precioso do alto. Levante a mão, porque só dá quem tem. Jesus te trouxe aqui e manda te dizer: este óleo precioso não foi produzido em qualquer lugar. É por isso que muita gente não entende. Foi produzido em noites em claro, em batalhas sombrias. Deus aqui. Levante as mãos mais alto quem tem mistério, por favor. Me ajude a elevar o nível de adoração nesse ambiente. Assim diz o Senhor dos exércitos: essa tua fidelidade no processo vai produzir um óleo precioso que só quem dá valor ao processo consegue enxergar. Levante a mão mais alta e vem. Vai ter muita gente que não passou o que você passou, que vai tentar dar preço à unção que Deus vai derramar sobre a tua vida. Mas eu vim aqui te dizer que o que vai acontecer na tua vida não tem preço, tem valor do alto. Levante a mão e sobe, vai. Aumenta o volume dessa glória.
A prova que quase te matou. Lembra daquele vento que quase te parou na caminhada? Deus te trouxe aqui e manda te dizer: eu conheço a tua história. Tinha tudo para parar, mas está aqui. Tinha tudo para abrir mão do chamado, mas está aqui. Tinha tudo para se comportar como os que não temem a minha presença, mas continua sendo fiel ao meu chamado. Oh, levante a mão, porque está descendo algo do alto e eu estou sentindo. Levante a mão mais alto, eu estou profetizando da parte de Deus. O teu testemunho vai chamar a atenção de muitos. Vou falar mais uma vez para você guardar no teu coração. O que vai acontecer na tua vida, só a unção de Deus pode fazer. A unção de Deus vai quebrar jugo, vai abrir caminho, vai chamar pelo teu nome onde você nunca foi. Eu libero uma palavra de Deus sobre este lugar. É chegado o tempo, que me assume na cantoé. É chegada a hora, que me na calabaia. Eu estou acelerando o processo, porque conheço a história. A unção de Deus está quebrando cadeia aqui. O jugo será despedaçado pela unção. Pela unção. O que Deus vai fazer não tem preço, tem valor. O que Deus vai fazer não tem preço, tem valor, porque Deus conhece a sua história. Tinha tudo para parar, mas está aqui. É que está crime folders. Pastor, eu posso orar por eles aqui na frente? Sem aglomerar, tem espaço aqui, sem aglomerar. Eu quero orar por você que tem história. Tinha tudo para vender, tinha tudo para deixar passar, tinha tudo para viver de qualquer jeito, tinha tudo para pôr preço, mas está aqui, sendo fiel, entendendo que o valor é muito maior do que o preço. Deus conhece a tua história e manda te dizer: o que eu vou fazer não tem preço. Eu lhe convido aqui na frente, porque eu vou orar por você. Deus vai liberar unção sobre a sua vida. A unção de Deus vai fazer o que você já tentou, mas não conseguiu. O jugo será despedaçado. Eu estou pregando para pessoas que estão se arrastando por um jugo. Deus manda te dizer: eu estou quebrando hoje, porque conheço a tua história.
porque conheço o teu comportamento diante dos processos. Ele creme na sua calabaia. Tinha tudo para jogar pro ar. Tinha tudo para abandonar o barco. Tinha tudo para recuar. Mas resolveu entender o processo. Eu faço como quero. Quebro o arco, corto lança. Queimo o carro no fogo. Aquietai-vos. A tua vida está na minha mão. Oh, eu sinto Deus aqui. Deus está me dizendo que está sarando a alma. Isso me fome. Oh, Jesus. E por que quem dá valor tem que ser tão apedrejado? Eu conheço o teu coração e sei do teu amor pelo que é meu. Mas tu já sofrestes e pensastes, vão abandonar. Acham que o que tu tens é por preço. Mas é o Deus que conheço, te digo, vou te honrar. Eu te fiz uma promessa desde o ventre. Não foi pelo homem, porque se fosse pelo homem, tu não estarias aqui. Mas às vezes tu me dizes, Senhor, por quê? Até teu choro escondido eu conheço. E tu não conversas com ninguém. O que eu tenho para fazer ainda é muito grande. Enquanto aquele descansa o teu coração, porque te diz que cuida dos teus. O futuro está preparado na minha mão. Eu estou assinando um papel para te dar uma vitória por esses dias. Recebe hoje a resposta que tu me pedistes, porque sou teu Pai, diz o Senhor. Sobe comigo, vem. Sobe comigo, vem. A banda sobe comigo também, vem. Abre essa boca e aumenta o volume desse glória. Eu sinto a presença de Deus aqui, quebrando o arco, despedaçando cadeia. Vai, entrega o teu glória para ele, vai. A presença. Conheces a história. Deus, as propostas do inimigo. Deus, os caminhos de desistir, os atalhos. Deus, é mais fácil por preço. Mas os teus filhos entenderam que a unção não tem preço, ela tem processo.
Os teus filhos entenderam, Senhor, que o processo é necessário. E eu quero ministrar uma palavra ao coração deste homem e desta mulher. Cadeias serão quebradas a partir de hoje. Oh, levante as mãos comigo, vem, levante as mãos mais alto e mostra para o teu inimigo que você sobreviveu ao processo. O teu Deus te trouxe aqui e manda te dizer: vai ter muita gente querendo pôr preço na tua unção. É porque não aprendeu com as noites em claro, é porque não sabe da tua história. Mas eu, teu Senhor que conheço, vou contar teu testemunho. Oh glória, levante a mão, vai. Eu, teu Senhor que te conheço, vou contar a tua história.